tudo bem? Estamos começando aqui mais um Realizadores. E que bom que você está com a gente. Nessa edição será uma entrevista muito especial com uma pessoa super especial. Você vai saber tudo. Não é, Juliana Costa? Vai ser maravilhoso e inspirador. Inclusive, eu queria começar citando uma frase do Shakespeare. Esqueceu. Esqueci a frase. É assim, tá, gente? Acontece, ok. Lembrei. Somos feitos da mesma matéria que os nossos sonhos. E a pessoa que vai falar aqui conosco nessa entrevista é uma pessoa realizadora e que, com certeza, vai devolver muitos sonhos para a sociedade. Com muita alegria, recebemos a nossa amiga, querida, inspiração, doutora, delegada Gracimere Gabiur. Bem-vinda. Muito obrigada, Juliana. Obrigada, Andréia. Que prazer estar aqui com vocês nesse projeto fantástico. E criado para ela, né? Com toda certeza, porque é uma realizadora. Né? Tem uma história aí, gente. Vocês vão ver. Só fica aí, tá? Fica aí. Não, e ela cobra muito da gente também. Faça as coisas acontecer, porque vocês têm conteúdo. Então, com muita emoção, eu também tenho que te agradecer por ter nos inspirado a tomar coragem, tirar esse projeto da gaveta e realizá-lo. Que bacana, que legal, né? É isso mesmo. Mulheres realizadoras fazem o nosso presente e o nosso futuro. Isso aí. Bom, já que a gente vai aqui conversar com a delegada, vamos saber, delegada é doutora, tá, gente? Não é doutor que tem doutorado, não é brincadeira, não. Gracimere, o que diferencia as pessoas comuns, entre aspas, das pessoas realizadoras, na sua avaliação? Ah, Andréia, toda pessoa comum é realizadora, né? Todos nós estamos realizando alguma coisa desde que a gente vai nascendo e vai conhecendo este mundo. Talvez, né, o que a gente possa identificar no nosso conceito de realizador é que existem pessoas que sonham, que têm vários projetos, mas esses projetos acabam ficando engavetados. Então, é preciso atitude para transformar o sonho em realidade. Essa menina, olha a atividade, essa menina que nasceu em Colatina e que tem uma história, já realizou muita coisa, você vai saber. Bom, já que você falou nisso, tem um exemplo de pessoa realizadora que se conecta com você, que você fala, nossa, é a minha inspiração. Nossa, tanta gente nos inspira, mas vamos ver se eu consigo separar algumas aqui. A primeira pessoa realizadora que me inspira, me orienta, é a minha mãe. Né? Acho que essa conexão com a minha mãe é muito forte. Uma pessoa que teve muitos desafios na vida, foi mãe solo, né? E enfrentou os desafios de criar filhos e, ao mesmo tempo, trabalhar e transformar a sua realidade social, não só a dela, mas também a dos seus filhos, né? A minha inspiração de vida, de integridade, é a minha mãe. Eu devo uma gratidão profunda, porque apesar de todas as dificuldades, ela conseguiu se manter ao meu lado e ao lado dos meus irmãos. E numa época difícil, né? Imagina. As mães, elas têm um peso muito grande naquilo que motiva os filhos a realmente fazer a coisa acontecer, né? E é muito bom quando a gente reconhece, valoriza e muitas vezes espelha, né? Eu espelho muito a minha. É verdade, Juliana. Se nós não temos como nosso primeiro herói ou heroína os nossos pais e as nossas mães, muita coisa se perde pelo caminho. A gente sabe que quando a gente está diante de uma mãe batalhadora, que enfrenta as barreiras, né, para poder estar do seu lado, e você consegue ver isso, normalmente as mães realizadoras, vamos chamá-las de realizadoras, criam e desenvolvem filhos também realizadores. Verdade. Você falou de mãe, mas alguém aí te inspira, alguma realizadora e realizador, claro? Ah, é verdade, tem muito, sim. Eu vou trazer aqui, Andréia, um exemplo de uma realizadora jovem, que é a Malala, né? Que sonhou em estudar e ela foi, dada a sua condição, né, geográfica de nascimento, impedida de estudar e lutou por isso, porque as mulheres não poderiam estudar dentro da sua estrutura religiosa e tal. E a Malala, eu me conecto com ela, né, vamos dizer assim, porque a mim também foi falado lá atrás, na minha juventude, que eu não poderia estudar, né, que pessoas da minha classe social, leia-se pobre para a época, né, não poderiam, por exemplo, fazer faculdade.
e não com tanta grandeza quanto a Malala, porque é uma expressão, né, que ela tem no mundo inteiro, principalmente na abertura dos estudos para a mulher e para a juventude, mas eu consigo me conectar com ela porque eu sei a importância que a educação faz na vida da pessoa. A educação transformou a minha vida, como transforma a vida de milhares de jovens. Então, a Malala, para mim, é uma inspiração, como jovem, como mulher, como realizadora e diante da educação também, pelo que representa. Lembrando aqui, gente, que a Gracimere, além de delegada, é professora também, aí ensinou muitos jovens, aliás, ainda ensina, e também tem uma história de quem estudou a vida toda na rede pública, não é isso, Gracimere? É verdade, né? Todo o meu ensino básico e médio, e também na faculdade, né? Porque eu me formei na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo, foi em ensino público. E isso era e ainda é muito desafiador. Hoje, ainda muito mais que naquela época, não pelas condições, porque a gente tem financiamento, tem alguns financiamentos que precisam melhorar no Brasil, mas naquela época nós tínhamos uma educação pública de melhor qualidade, mas também menos acessível. Hoje a gente tem ela um pouco mais acessível, mas a gente vê aí que precisa de muito investimento para melhorar a qualidade do ensino público. Incluindo o ensino técnico, né? Principalmente, né? Nós tivemos um grande problema aqui no Brasil, Andréia e Juliana. Nós tivemos um momento, uma decisão na educação brasileira de tirar o ensino conjugado, né? Nós tínhamos o ensino médio, que se chamava secundarista, ensino de segundo grau, junto com o ensino técnico. Pouquíssimas eram as turmas destinadas ao ensino básico. Então, na maioria das vezes, o jovem entrava no segundo grau ou no ensino médio e já saía com uma profissão. E quando eles tomaram a decisão de retirar o ensino técnico do ensino médio, nós tivemos um problema muito grande no Brasil, porque o jovem sai do ensino médio aos 18 anos, mais ou menos, por aí, né? Sem nenhuma profissão. E aí ele falou, e agora, o que eu faço da minha vida? Sem emprego, sem qualificação profissional, sem contato com o mercado de trabalho, uma grande parte dessa juventude fica à mercê aí da contratação, se é que a gente pode falar desse jeito, mas da captação pelas organizações criminosas, pelo tráfico, e isso se reveste num grande número de jovens mortos e envolvidos com a violência. O que nós vimos no Brasil? O mercado privado, né, vamos dizer assim, o mercado entendeu que isso era um filão de captação de recursos, vamos dizer assim. Os empresários investiram, e está certo, investiram em ensinos técnicos, porque viram que era necessário. Enquanto o poder público retirou o ensino técnico, o empresário apresentou o ensino técnico. Está ótimo. Qual é o grande problema com isso? O grande problema é que o nosso jovem de baixa renda não consegue pagar para ter um ensino técnico. Então, para o pobre, se antes era difícil entrar na faculdade, hoje é difícil até entrar no mercado de trabalho. Olha aí um problema para ser resolvido. Eu fiz, o meu ensino médio foi um ensino médio integrado, né? Eu estudei na escola técnica e para minha formação naquela época, a minha família teria condições de pagar? Teria. Mas era simples para a gente? Não. E exigia um grande esforço, uma série de renúncias para que eu pudesse seguir estudando no ensino médio com o técnico integrado. Para minha família isso era importante. Então eu passei na escola técnica e fui para a escola técnica. E para mim foi uma transformação de vida. Porque não era só estudar, era me tornar um profissional de mercado. E a gente conseguia ter essa... Você também estudou na escola técnica, né, Gracimere? Você fez mecânica? Fiz mecânica, é verdade. Eu sou uma eteviana, né? Os etevianos se entendem. Pois é, a minha turma foi a última turma de etevianos, né? Depois viramos cefetianos e depois IFES. Hoje é IFES. IFES, então a minha turma foi a última, né? Formamos em 99. E é uma virada de chave muito grande para o jovem. Pelo menos no sentido de você vai decidir o que você quer ser ou o que você não vai ser de jeito nenhum. Então, nas duas situações há um grande benefício, né? Sem falar da ida para a faculdade, que é uma coisa muito natural. Então, eu fui uma das que fez passeata contra a separação do ensino médio e técnico. Eu acho que foi uma decisão equivocada que o Brasil tomou, né? Principalmente porque, até como estava alinhada com a formação profissional, você tinha aula de Constituição, para saber quais eram os seus direitos e garantias fundamentais, então você já tinha contato com o mundo do direito
nos princípios mais básicos que regem as relações sociais da juventude né, e das pessoas, e ainda tinha contato com o direito do trabalho. Sim. Então, hoje, o jovem sai do ensino médio e não sabe o que é uma carteira de trabalho, quais são os direitos trabalhistas, né, quais são as obrigações, porque tem obrigações também. Eu fiz lá na escola técnica, minha carteira de trabalho, eu fiz lá. Espero em breve eu ver isso do meu filho, tá, gente? Ele tá lá no IFES, então espero primeiro ano, aquela emoção de mãe aqui, ouvindo essas histórias. Mas tem uma outra pessoa que me inspira também, Andréia. Eu tenho uma profunda admiração por Mandela, pela história de Mandela, né? Viveu num país com apartheid, foi preso, né? Teve a oportunidade de chegar ao poder, foi presidente do seu país e, ao invés de continuar aquele separatismo, ele governou para todos. Então, chegar ao governo, mesmo entendendo que há uma divisão de crenças ideológicas, enfim, várias, governa para todos. Então, ele me inspira como líder, né? Como um líder político que deixa lições fantásticas para nós. Não apenas como líder político, mas os ensinamentos dele servem para todos os espaços, seja público ou privado. Então, eu tenho profunda admiração pelo Mandela. Muito bom. Gente, fica uma dica, vocês aí, vamos entender um pouquinho da história. Tem gente que acha que história é besteira e tal. Mas história não, é chato. É chato. Você entender quem foram essas pessoas, o que elas fizeram e como é que elas nos inspiram até hoje. Hoje a gente está tendo aí novas pessoas, tem a Malala, como a Iracemere citou, mas como é que é importante a gente conhecer a nossa história, nosso passado, para entender o que está acontecendo no presente e como isso vai refletir no futuro. Verdade. Né? E quero falar de mais uma personalidade inspiradora, que é a Zilda Armes. Né? Zilda Armes, uma médica que teve uma história dentro da Igreja Católica, uma médica cristã, criou a pastoral infantil, vendo que nós tínhamos, pastoral da criança, né? Vendo que nós tínhamos vários problemas envolvendo a saúde da criança, muita mortalidade infantil. A partir dos seus estudos, criou um composto com várias pessoas, naturalmente a gente nunca faz nada sozinho, e morreu, infelizmente, né? Mas, infelizmente porque morreu, mas fazendo uma coisa que gostava muito, foi no terremoto, né? No Haiti, mas fazendo o que gostava, que era ensinar e conversar com as pessoas sobre como que nós podemos cuidar das nossas crianças, cuidar da saúde das nossas crianças. Então, são pessoas fantásticas, e darmos como mulher esse olhar, né? Esse olhar praticamente de maternidade para as nossas crianças, não só do Brasil, mas do mundo. É verdade, eu tive o prazer de entrevistá-la em uma oportunidade, quando eu trabalhava como jornalista na Bahia, foi assim, uma pessoa maravilhosa, gente, foi emocionante, muito bom mesmo. Eu li sobre ela quando eu estava economia na UFES, e poucas são as matérias que a gente se lembra com tanta clareza, assim, né? Depois de tanto tempo, né? Lá vai aí mais de uma década, quase duas. Agora, Andréia, você deve guardar no coração essa entrevista, né? Olha, gente, sabe, ela, primeiro assim, para quem não conhecia pessoalmente, ela é uma mulher grande, tá, gente? É porque eu sou baixinha. Mas, assim, de uma coisa tão suave, tão bom ouvi-la, ela foi dar uma palestra e foi algo, assim, incrível. Então, tem aquelas pessoas que realmente emocionam e você guarda. E eu estava conversando com a Iracemere antes da gente gravar aqui, e eu chorei muito. Quando eu vi, eu chorei muito. Eu falei, gente, eu não estou acreditando. Então, assim, são pessoas maravilhosas. E ela estava em missão no Haiti. Parece que quando você está próximo de uma pessoa tão boa, assim, tão realizadora, tão do bem, você se contagia com aquela energia, toda né? certeza. E ela era uma excelente administradora, que eu me lembro na época que com R$1 ela conseguia produzir alimento para não sei quantas crianças. É verdade. Bom, nós falamos de outras realizadoras. Olhando para você, você se considera uma pessoa realizadora? Opa! Sim, e olha que para nós mulheres é muito difícil assumir que somos realizadoras, né? Porque durante muito tempo, para as mulheres especialmente, a gente tinha dificuldade de assumir o que as nossas entregas. A gente sempre divide, né? Uhum. Parece que a mulher tem culpa, sente culpada quando ela consegue realizar alguma coisa. Os homens não têm essa dificuldade. Os homens falam, eu fiz mesmo e tal, e a mulher, não foi eu que fiz, fomos nós. É claro que dificilmente a gente faz alguma coisa sozinha, mas eu consegui fazer grandes entregas públicas, e até pela inspiração da minha mãe mesmo, né? Quando a gente
vai revisitar a nossa história. Imaginar lá aquela menina pequena. Hoje, continuo pequena, afinal de contas, eu estou aí com 1,5 m, 1,51 m, né? Nossa. né? Mas quando a gente revisita a nossa história e vê aquela menina pobre lá na periferia, que alguém disse que não podia estudar, né? E aí passou por essas estruturas todas, estudou, fez faculdade, mestrado, doutorado. Acabei de chegar de Oxford, fui estudar numa das melhores universidades do mundo. E também as coisas que a gente já entregou no serviço público, né? Projetos que a gente criou, mobilização que a gente faz, e a construção da própria família, que é uma coisa que me orgulha e me inspira e me acolhe. Né? Então, sim, hoje eu sou capaz de me considerar uma mulher realizadora. Mais que isso, uma mulher em constante realização. Falando em realizadora, fala o nome de sua mãe, que a gente falou mãe, mas não falamos o nome Ah, verdade. Minha mãe se chama Maria, porque Maria é um nome de mulher realizadora, né? E das Graças. Mas ela prefere, né, ser chamada de Gracinha. Então, o nome dela é Maria das Graças, mas ela é conhecida como Gracinha. E também motivou o meu nome, né? Porque o meu nome é o nome da minha mãe, ao contrário. Maria das Graças, Graça e Mary. Nunca imaginei. Também não. Olha isso. Dona Gracinha, se estiver nos ouvindo, um beijo. Não, beijo. Beijo. Beijo, mãe. Adorei isso. Gente, muito criativo. Não tinha prestado atenção. Mas a Gracimere também é mãe. Mas conta um pouco dessa história da Gracimere mãe. Nossa, mãe. Maiúsculo. Opa! Então, assim, eu sonhava em ser uma matriarca, tá, gente? Com muitos filhos e filhas, né? E eu tive meu primeiro filho, Marcelo, que hoje está com 25 anos. E junto com o Marcelo, que quando eu me casei, o meu marido já tinha um filho, esse filho veio morar conosco, que é o Lucas. Então, eu tenho um filho biológico e tenho um filho que, embora não seja biológico, é do meu coração, que é o Lucas. Inclusive, vai me dar um neto agora, você é avó. Mãe 2 vezes. Mãe 2 vezes. E num determinado momento da minha vida, eu fazia um trabalho social numa casa que a gente falava de passagem, de crianças que eram retiradas de lares onde eles corriam perigo e passavam por esta casa até que fosse alocado em outros lares ou devolvidos para suas famílias, né? E eu fazia um trabalho contínuo neste lar assim, de passagem, e lá eu conheci 6 crianças, que o tempo de permanência deles nesse lar foi muito prolongado, né? Estava com 8 meses, tinha extrapolado. E um desses meninos me pediu, assim, tia Gracimere, adote a gente, né? E naquela época, ao longo dos meus 33 anos de idade, falei assim, como que eu vou deixar? Todo mês eu já chegava querendo encontrar aquelas crianças, Juliana, olha só, eu já ficava sonhando em encontrá-las. E aí eu acabei pegando a guarda dessas crianças, né, que ficaram comigo por um tempo, e eu, de repente, de uma criança, de um filho, vi a minha casa com 8 crianças. Né, foram 7 meninos e uma menina. Foi um período desafiador, naturalmente, né? Eu era muito jovem, não consegui fazer a adoção completa, mas a gente estabeleceu uma conexão muito forte, e até hoje, inclusive, depois de algum tempo, eles me procuraram no Dia das Mães, e eles falam comigo exatamente isso, que eles têm um sentimento muito maternal comigo, e eu carrego esse carinho para toda a vida. Tá vendo, gente? Isso também é realização. Não é? Nossa, que realização essa, né? Que doação também, né? Com toda certeza. Um processo assim. Desafiador, mas encantador. Nós vamos fazer a nossa última pergunta, mas antes eu queria dizer assim, que é um prazer e um privilégio poder desfrutar do seu tempo, Gracimere. A gente trabalhamos um pouco juntas e a Gracimere sempre foi uma pessoa muito incansável nas suas empreendidas, né, nos seus projetos, naquilo que ela acredita, quer colocar para frente. E essa não é a nossa única oportunidade de fazer esse podcast, né, o Realiza Cash. Nós estamos batizando hoje. Show, Realiza Cash, adorei. Nós estamos batizando hoje. Nós precisamos fazer mais, porque nós temos muitas coisas para conversar, e eu quero introduzir já um dos próximos temas, que é
um pouco mais sobre o posicionamento das mulheres no mercado de trabalho e o empoderamento da mulher. Eu me lembro, assim, como eu represento uma escola de liderança, eu cheguei a conversar com ela a primeira vez que nos conhecemos, foi uma reunião de quase 4 horas, nem dá para dizer que era uma reunião, era quase um workshop, né? Que a Silvana, que é uma grande amiga que temos em comum, nos apresentou, e eu falava para ela que a minha percepção da liderança era muito masculinizada, né? Que a minha referência em casa ela era diferente. E eu consegui enxergar isso depois daquela conversa com ela. Eu falei, os exemplos que você tem na sua casa fazem você pensar que esse caminho que você seguiu é o caminho que todas as mulheres conseguem seguir. Mas não é. E aí, por conta do processo eleitoral, por conta de eu ter sido, né, candidata a vice-prefeita naquela época, eu ter encarado a realidade de muitas mulheres de frente, eu falei, a Graciméria tem razão, eu preciso mudar. E passar esse ano com ela, né, trabalhando juntas na municipalidade, foi maravilhoso, porque eu consegui ver na prática o tamanho do desafio que nós temos. Então, já fica o convite para vocês assistirem o nosso próximo Realiza Cash, essa mulher maravilhosa que transforma o nosso mindset, que a gente gosta muito de falar por aqui, né? Para melhor, sempre para melhor. Porque pessoas realizadoras precisam enxergar a colheita antes mesmo do plantio, né? E eu acho que, pelo menos para mim, você é essa mulher e eu tenho certeza que para muita gente também. Nossa, não me faça chorar, Juliana. Olha, então ela chora, eu vou para a pergunta final. Vai para a pergunta final. Graciméria, se você tivesse a chance de fazer algo mais pela sociedade, o que você faria? Olha, Andréia, eu sou inquieta, né? Quando eu cheguei aqui, você me perguntou, tudo tranquilo? Não, eu sou intranquila por natureza, isso é bom, né? Isso para mim é muito bom. Eu acho que eu posso começar falando das coisas que eu tenho realizado, para dizer o que eu posso mais fazer. Talvez isso faça sentido, né? Aquela moça que não chegaria à faculdade, chegou à faculdade, fez concurso público, passei para delegada de polícia. No momento que o Espírito Santo tinha pouquíssimos delegados de polícia, as delegacias estavam um caos, nós não tínhamos colete, nós não tínhamos armas, os treinamentos ainda eram muito precários pela falta de investimento em segurança pública. Nós não tínhamos o olhar do Brasil para a profissionalização da segurança pública. Então, esse foi o grande desafio que nós encontramos lá quando a gente entrou. Eu entrei na Polícia Civil em 1994, como perita papiloscópica, e depois, em 94, no meu concurso para delegado, então eu entrei como delegado. E aí eu passei por várias delegacias, né? 2 delegacias da mulher, uma de Colatina e outra aqui do município da Serra. Trabalhei em algumas delegacias do interior e vim para Vitória. Quando eu cheguei em Vitória, porque quando a gente entra, na maioria das vezes a gente vai para o interior, né? E quando eu cheguei em Vitória, eu fui para uma delegacia que fazia parte do primeiro programa de segurança pública do Brasil. Então, o primeiro programa estadual de segurança pública foi aqui no estado do Espírito Santo, em 1999. Então, neste momento, a gente já teve contato com o que era um olhar integrado para a segurança pública. Isso aconteceu em 99, e em 2000, o governo federal criou o primeiro programa de segurança, o primeiro plano de segurança do Brasil. Então, só para a gente entender que foi nesta época que o Brasil e os estados começaram a pensar a segurança pública de uma forma profissionalizada, né? Isso foi em 99, então eu assumi em 2000 uma delegacia, essa delegacia aqui em Vitória, e depois, em 2001, eu fui trabalhar na Secretaria de Segurança Pública com uma missão, que era de estruturar o sistema de inteligência junto com o grupo, o sistema de inteligência da segurança pública, e implantar o Disque Denúncia. Eu fui fazer um curso de inteligência e também um laboratório lá no Rio de Janeiro, que era um estado que tinha um sistema já integrado de inteligência e também estava com o Disque Denúncia ativo, e com algumas adaptações a gente trouxe aqui para o estado do Espírito Santo, de uma forma muito séria, que é como eu faço com a minha vida e como eu faço em tudo que eu caminho. Metodologia organizada, né, de forma permanente. Isso foi em 2001, nós estamos em 22. Olha quanto tempo que essa política pública foi instalada no Espírito Santo. Inicialmente, o Rio de Janeiro ele trabalhava com um número pago,
nós chegamos aqui com esse modelo do Rio de Janeiro, já fazendo algumas adaptações, até que a gente trouxe o sistema gratuito. Aí contratamos o 181, que é o número do Disque Denúncia, para poder trabalhar, porque muitas vezes a pessoa queria contribuir, Juliana, mas ele não tinha crédito. Naquela época ainda nós usávamos a ficha, né? a ficha, exatamente. Então as pessoas queriam colaborar com a polícia, mas não tinham crédito, a ficha, para poder ligar e contribuir. Às vezes ela estava falando e a ligação caía, a gente perdia muito da contribuição dela. Então nós organizamos a metodologia para atender o objetivo, criar um canal direto, a voz do cidadão para a segurança pública, tanto denunciando crimes, como colaborando para as melhores práticas nas polícias, né, civil, militar, e acabou que deu tão certo que a população começou a usar o 181 para colaborar com as diversas políticas do Estado. Então vinha sugestão ou denúncia para a Anatel, para as prefeituras, e o Disque Denúncia acabou sendo o Disque Denúncia do Estado, para além das denúncias de crime, mas um canal que a população entendeu que poderia ser a voz para comunicar com o poder público ou com os poderes públicos, né? E em 2015, né, depois de passar por diversas delegacias de homicídios, né, que também foi um aprendizado fantástico, eu assumi a chefia da Polícia Civil. E as experiências pela Delegacia da Mulher me fez atuar de forma mais enérgica, mas também propositiva no que diz respeito à violência contra a mulher. E aí nós criamos o programa Homem que é Homem. Por quê? Porque nós precisamos olhar para esse homem. Nós olhamos para a mulher vítima da violência doméstica e familiar, mas nós precisamos olhar para esse agressor. Que mundo é esse? O que ele tem aprendido? O que ele precisa desaprender? Se a gente não olhar para esse agressor, o que nós teremos é apenas mudanças de vítima. A gente não acaba com o crime, a gente só troca a vítima dos crimes. Isso deu tão certo, né? Essas iniciativas acabaram também se espalhando pelo Brasil inteiro, que em 2020 a Lei Maria da Penha modificou para poder permitir ao juiz encaminhar o agressor para programas de reflexão como este. Olha que fantástico, né? E em 2016... Ficou até arrepiada. E em 2016, nós fizemos uma parceria, a Polícia Civil, o Instituto Johnny Santos Neves e o Ministério Público, para melhorar, e aí é uma outra coisa fantástica, porque a Polícia Civil, ela deixa de ser aquela que chega só depois do crime para pensar na prevenção, né, em políticas de prevenção. Então, o que nós fizemos? Nós criamos esses 3 parceiros, né, Polícia Civil, Ministério Público e Instituto Johnny Santos Neves, um formulário, um relatório para mapeamento dessas violências. E ali a gente mapeou quem são esses agressores, quais são as circunstâncias que envolvem esse crime, quem são essas vítimas, para ajudar o Estado do Espírito Santo, então, porque foi feito aqui, a estabelecer as políticas públicas de desenvolvimento, autonomia e segurança da mulher. Deu tão certo que o Conselho Nacional de Justiça implantou este relatório e depois, em 2021, também isso virou lei. Olha que bacana. Nós temos desafios incríveis no Espírito Santo para vencer, mas também apresentamos ferramentas incríveis para erradicar essas violências. É fácil? Não. É continuamente essa luta, mas é preciso fazer, né? Então, assim, dentro dessas estruturas que a gente trabalhou, né, foi possível fazer essas entregas. E teve 2 subsecretarias de Estado que eu trabalhei que me permitiram muito entender um pouco de gestão pública, né? Por que eu falo um pouco? Porque depois a gente vai se especializar ainda mais. Então, na secretaria... Ela não para de estudar, tá? De jeito nenhum. Pode? Não, porque a gente tem que se aperfeiçoar constantemente, né? O próprio processo de liderança, né, Juliana, que é uma treinadora de líderes, sabe que é um processo contínuo. Você não forma um líder e está formado, é um processo contínuo. Na Secretaria de Segurança Pública, a minha missão, né, foi aproximar as forças de segurança das comunidades e de outras instituições. Então, a gente criou projetos para aproximar a comunidade que estava bem afastada das polícias, especialmente,
e veja que aonde foi dar isso, né? Aquele projeto que foi criado chamado Capacitar para Transformar, acabou culminando na criação da Federação dos Conselhos de Segurança. Olha que fantástico, né? E na Secretaria de Direitos Humanos, né, que eu passei por lá também, eu coordenei um programa de enfrentamento, na verdade, de inclusão social dos jovens que moravam em territórios de alta vulnerabilidade, focado em quê? Diminuição da insegurança desses jovens que são cooptados pelo tráfico, né, que entram na criminalidade, lá eles matam, lá eles morrem, de diminuição da evasão escolar e diminuição do distanciamento idade-série, que é outro problema que a gente enfrenta na educação. Então, assim, a gente conseguiu, ao longo desse tempo, né, de gestão pública, acumular competências para disponibilizar para a população. E aí, quando a gente encontra o nosso propósito, falar isso olhando para a Juliana, né, que adora falar de propósito, né? Quando a gente encontra o nosso propósito, a gente se entrega a ele. A vida faz mais sentido. E eu entendi que o meu propósito era cuidar das pessoas, né? E hoje a gente está com um novo projeto. Além de contribuir formando líderes, né? Porque eu sou mentora de jovens e também de outras lideranças em vários espaços no Brasil, hoje tem um outro projeto, que é disponibilizar o meu nome para o processo político eleitoral. Como nós já fizemos lá atrás, eu e Juliana, né? E foi muito bom, né? Logo depois da eleição, eu falei assim, Juliana, se você já entendeu quais são as dificuldades da mulher na política, para mim já valeu a eleição. Já valeu a eleição inteira. Não foi isso? Juliana, este final de semana foi um final de semana muito desafiador na minha casa. Enquanto os homens estavam na rua fazendo as suas campanhas, né, eu estava na minha casa, sem empregada, lavando, passando, né, olhando como é que estava a despensa, se precisava comprar alguma coisa para comer. Então, para nós, mulheres, a nossa caminhada é muito mais dificultada. Entender isso, e eu sei que você já entendeu, né, Juliana? É importante. Agora, quem é que vai saber disso, né? E a gente não está trazendo demérito para o homem aqui. Mas o homem vai entender isso não, porque isso não faz parte do universo dele. Né? Quem é que vai entender quais são as necessidades da mulher? Quem vai entender que a mulher precisou de ter a licença maternidade, que as advogadas demoraram tanto tempo para poder ter o direito de ter filhos sem ter um impacto na sua renda financeira, né? No mercado de trabalho, a gente sabe que os locais onde as mulheres estão são locais de cuidado, e tudo bem, né, a gente exerce o cuidado, a gente cuida da gente, que a mulher cuida dos homens também. Nós somos cuidadoras por natureza, mas nós somos pouquíssimas pessoas em espaços de decisão. E lá nos espaços de decisão, seja no mercado privado ou no espaço público, são tomadas decisões que mexem com as nossas vidas. Exatamente. Por isso, nós, mulheres, precisamos nos fazer representadas em vários espaços, mas também nos espaços de decisão pública. E isso é importante. Por isso que agora eu estou novamente me colocando aí à disposição para enfrentar o processo eleitoral e ser uma voz não apenas da mulher, mas também dos homens, porque o nosso dever de cuidado é ampliado na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Certamente que a minha voz eu já represento, e a sua, André? Com toda certeza. Dona Gracinha, muito obrigada por esse presente, viu? Nossa, olha, eu vou dizer, quando a gente entende uma história, de onde a pessoa veio, o que ela passou, isso começa a ter mais representação para a gente se conecta com essas pessoas, com essas histórias, especialmente quando elas nos representam. E é uma história de muita coragem, né? Porque empreender tudo que você tem empreendido. E ainda já poderia ter se dado por satisfeita com toda essa trajetória. E ainda se colocar à disposição para enfrentar um processo eleitoral, que a gente sabe, você já falou, eu vivi e você acompanha. Não é igualitário, não é. E com essa vontade de vir e fazer a transformação, é uma coisa que a gente precisa olhar com muito carinho e ajudar a levar esse nome para todos os cantos do nosso estado. Que certamente vai ser uma jornada muito realizadora. Juliana, a gente precisa compreender, assim, o que a gente defende se a gente está preparado. Você vê que é engraçado? Para atuar na medicina, o médico vai estudar. Exatamente. Não é isso? Para ser professora ou professor, a pessoa vai estudar. Para ser arquiteto, engenheiro, jornalista, né?
nós nos preparamos. Mas, será que os políticos têm se preparado para isso? Exatamente. Então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Quando eu decidi entrar na política, eu resolvi me preparar. Porque a pessoa que depositar confiança em mim, ela tem que saber que ali alguém tem uma pessoa que se preparou para isso. Então, hoje eu fico imaginando, existem várias pessoas que levantam a bandeira da segurança, né? Porque a insegurança está alta. Isso é uma realidade. A gente precisa retomar o discurso não, a discussão séria a respeito da segurança. Né? Quem é que tem condição de fazer isso? Quem conhece de segurança. Né? Conhece, sabe como é que é a técnica, sabe aonde estão os gargalos e tem coragem para enfrentar e para apresentar para o governante quais são as medidas que ele precisa adotar. E a população precisa de voz para isso, porque ela sabe onde dói. Ela pode até não saber como resolver, mas ela sabe onde dói. E ela precisa ser ouvida também. Né? Quando a gente olha para as nossas mulheres que precisam trabalhar, e são muitas que precisam, não é que querem, não. As que precisam trabalhar e não tem como deixar, com quem deixar os seus filhos, é preciso apresentar para os governantes que ela precisa de escola em tempo integral para o seu filho e num horário compatível, porque também não adianta ela sair do trabalho e ter que pegar uma jornada no trabalho que não é compatível com a entrega na escola. É uma coisa simples você poder colocar o seu filho na escola perto de onde você trabalha. Porque ainda tem essa coisa do bairro, né? Tem que ser no seu bairro. Tá tudo bem, eu moro num bairro e trabalho no outro. Eu preciso, né? E a creche não tem essa mobilidade. Fecha 4 horas da tarde. Oi, vou falar o quê pro meu chefe? Não tem? Não é isso? E aí, Juliana, tem uma coisa interessante. Por exemplo, na Serra, nós temos o Parque Industrial, né? Lá o Civit, né? Não tem creche lá. Não tem creche, mas tem muitas mulheres trabalhando lá. Muitas. Então, olhar para esse espaço, e eu me recordo que uma vez um líder comunitário me procurou na Secretaria de Segurança e falou bem assim, nós precisamos de ônibus nesse lugar e o ônibus não vem nesse lugar. Aí eu falei bem assim, mas por que não vem? Porque a CETURB diz que não dá para vir. Eu falei, peraí que eu vou aí. Porque para eu defender, eu quero ir ver. Né? Eu não defendo as coisas, lembra? Eu levo as coisas muito a sério. Quando eu cheguei, eu verifiquei realmente que... Por que a CETURB falava que lá não passava? Porque eles fazem conta de KM. KM, combustível, preço de passagem. Mas tem que ter uma outra conta nessa mesa. Né? Aí, na época, eu falei com o líder comunitário, com a liderança comunitária. Você já sabe quantas pessoas moram aqui, porque isso está lá no censo, apesar da gente estar com o censo atrasado. Né? Mas você tem uma ideia do que tem aqui. Quando você for conversar com a CETURB, e aí eu me proponho a fazer isso com você, você tem que apresentar para eles qual é a população flutuante deste local. Porque aqui tem empresa de 2.000 funcionários que pegam ônibus. Entendeu? Exatamente. E a CETURB vai olhar de cima do Google Maps, né? Não estou fazendo propaganda para o Google, né? Mas do Google Maps e falar, isso é quilômetro e tal. E aquelas pessoas, gente, nós precisamos colocar as pessoas no centro da discussão, né? Então, olhar essa estrutura, conhecer o local, tratar a coisa com seriedade, entender que naquele centro de trabalhadores, embora não seja um centro residencial, ali estão as mulheres. Gostaria que tanto os homens quanto as mulheres se sentissem igualmente responsáveis pela educação e cuidado dos seus filhos, mas nós ainda vamos ter que viver mais para que o homem assuma isso, né? E vai ser bom para todo mundo quando isso acontecer, mas enquanto não acontece, neste local onde nós temos mulheres trabalhando, aonde nós vamos colocar os filhos dela para estudar? Isso. Quem é que vai falar com o poder público? Quem sente. E quem sente é a mulher. É a mulher. Sem palavras. Não, quem disse que acabou? Parte 2. Nós vamos ter que fazer parte 2, parte 3, parte 4. Eu acho que a gente tem que fazer um para discutir políticas públicas de fato. Eu tenho uma curiosidade enorme de te ouvir falando sobre direita e esquerda. Né? Todo dia que você tem uma professora, doutora, advogada em direitos humanos aqui na sua mesa, né? E aí é uma outra discussão mesmo, né? Porque tem gente que acredita que a polícia não é defensora nem garantidora de direitos humanos. Um conceito totalmente equivocado. Porque muitos podem defender, mas quem pode garantir, ou o primeiro garantidor é a polícia. E se há algum problema nesse caminho, a gente precisa acertar e não negar, né? É isso aí. Então, em breve, a lista de temas que nós vamos tratar com a Graciméria aqui na nossa mesa. E também aceitamos sugestões, pode mandar mensagens para nós.
que nós vamos tratar com muito carinho. Graças a Deus eu tenho uma jornalista do meu lado. E em breve estamos juntos para mais um programa. Graciele, muito obrigada por estar aqui conosco, por aceitar nosso convite. Você também, Andréia, por embarcar Obrigada. nos nossos projetos. Não, eu estou muito emocionada, porque eu já conheço um pouco da história da Graça Metade. Gente, eu vi aqui o currículo da moça aqui. Ah, meu Deus do céu, uma coisa de louco. Daí uns 2 livros, tá? E assim, é muito emocionante quando a gente pode trazer isso para que mais pessoas conheçam. Então, assim, Graça Metade, muito obrigada por essa entrega. A gente sabe que a gente viu só um pouquinho, tá? Porque tem muito mais. Aproveita, você pega o papel aí e anota 10181. Esse é o número dela. Bom, vamos lá. Posso me despedir então, né? Pode! Andréia, muito obrigada. Muito obrigada por essa partilha, né? Porque nós todos somos realizadoras nesta mesa. Então, eu só quero dizer o seguinte, esse currículo extenso, se não puder se transformar em realizações, é só um papel na parede. Né? Então, o diploma de doutorado só tem sentido se a gente puder transformar isso na vida das pessoas. Juliana, também, muito obrigada. Eu tenho a alegria, a felicidade, o carinho de também ter você comigo nesta caminhada. Conheci você um pouquinho antes da política, né? Antes de você disputar a eleição, e fiquei muito feliz quando você também foi lá lutar no teu espaço, compreendeu isso, compreendeu todas as dificuldades. E quero também agradecer quem nos assiste, né? Espero que a gente tenha feito aqui uma partilha de experiências que tenham feito sentido na vida de cada um que está nos assistindo. É isso. Obrigada. Todos com Deus e vamos realizar, que é para isso que nós estamos todos aqui. Até mais. Até mais. A Karen tirando a foto, todas olhando para a foto. Sorriso. Espera aí. Vira aqui o copinho, você realiza. Foi? Pronto. E aí, o que você achou? Achei um barato, adoro conversar, vou até